Olá, pessoal. Bem-vindos ao segundo episódio da nossa série. É o fim do imperialismo americano? Hoje vamos atravessar a segunda metade do século XX, de 1945 até o início dos anos 2000. Vamos falar da Guerra Fria, da hegemonia cultural e econômica dos Estados Unidos e também das grandes contradições desse império. E aí, Marcelo, vamos para o segundo episódio da história dos Estados Unidos? Tudo bem? Pronto para o segundo episódio da nossa série É o Fim do Império Americano? Perfeito, Marcelo. Nesse episódio, nós vamos falar do Plano Marshall de 1947, da criação da OTAN, da Guerra da Coreia, da Guerra do Vietnã, da corrida espacial de 1955 a 1975, da América Latina e dos golpes de Estado, do fim da Guerra Fria, da Guerra do Golfo, da globalização da NAFTA e OMC e também falar do momento final aí dos anos 2000, quando nós vamos terminar, que é o momento unipolar, onde os Estados Unidos já está aí praticamente sozinho, né? Comandando todo o resto do globo. Então vamos começar agora em 1945 com o Plano Marshall. Como esse plano você acredita fortaleceu a liderança dos Estados Unidos no mundo, Marcelo? Para a gente contextualizar, né, com as pessoas que estão assistindo a gente aqui, o Plano Uhum. Marshall foi um plano de reconstrução da Europa, né, que foi Perfeito. arrasado na Segunda Guerra. Então, a maioria dos países ali, principalmente a Alemanha, a França, a Inglaterra, foram países que sofreram muitos danos por conta da guerra. Então, criou-se um plano de reconstrução da Europa com grande participação dos Estados Unidos, inclusive financiando a reconstrução, etc. Esse momento de reconstrução da Europa foi um plano que obteve grande sucesso, né? Então acabou por criar mercados justamente para os produtos americanos. A Europa voltou, né, a ter um Uhum. mercado consumidor. As empresas norte-americanas participaram da reconstrução, né, de todo o continente e também houve, né, a criação do mercado consumidor, como eu acabei de dizer, para que houvesse ali um mercado extra para os produtos americanos, né? Esse plano ali ele tinha como objetivo não só reconstruir a Europa que estava arrasada, mas também tinha ali uma intenção, né, de conter o avanço do comunismo que vinha já desde Exatamente. a União Soviética pela Europa Oriental, né? E então existia esse receio de que existisse o avanço do comunismo, como a gente vai falar várias vezes durante esse episódio aqui, né? Sobre esse Uhum. medo do avanço do comunismo. Então, os Estados Unidos lideraram esse plano de reconstrução da Europa, e dessa forma, além de criar mercados consumidores, também houve ali a possibilidade de uma grande integração comercial, econômica entre os Estados Unidos e os países da Europa, né? Uma grande influência americana, como cultura, costumes, o jeito americano de vida, né? O American Way of Life. American Way E of isso Life. criou ali uma aliança grande nessa faixa que a gente Uhum. costuma chamar de Ocidente, né? Então, dos Estados Unidos até a Europa, até o final da Europa Ocidental. Entendi. Quer dizer, foi um plano para basicamente reconstruir, né, a Europa destruída pela guerra, né? França e Inglaterra como vencedores, né? E os dois outros que mais receberam ajuda para a reconstrução foram a Alemanha e Itália, que foram os grandes perdedores, né? O Marshall, ele era um secretário, né, do governo Truman, né? Truman, não, como é que é o nome Exato. do cara que soltou a bomba atômica lá? Truman. Esqueci. Truman. Truman. É, é, Era o Truman. na verdade, ele colocava dinheiro, né? Dinheiro, mas também ele tinha alguma vinculação direta com produtos, né? Que eram produzidos naqueles países que recebiam esses subsídios. Vamos lá. Então, agora passando um pouco mais para frente, em 1949. A gente vai falar da criação da OTAN, Organização do Uhum. Tratado do Atlântico Norte. Como é que você pode falar para nós aí qual é o papel da OTAN, né, na construção, do Império Americano? A criação da OTAN, né, foi mais um passo nessa influência norte-americana, né, sobre principalmente os países da Europa, né? Mais uma vez eu vou falar a frase que eu disse que diria várias vezes nesse episódio aqui, para conter a União Soviética, né?
proteger a Europa Ocidental do avanço do chamado comunismo, né? Então formou-se ali uma aliança de diversos países para que Uhum. se autoprotegessem de um eventual ataque da União Soviética. Então ali também criou-se mercado principalmente para a indústria armamentista dos Estados Unidos. Todos os países que Uhum. participam da OTAN, que não produziam armas, também viraram mercados consumidores dos produtos dos armamentos americanos, que é uma indústria muito forte, né? Qualquer cidade, qualquer buraco dos Estados Unidos tem uma indústria de armas. Então, além de criar essa aliança poderosa contra a União Soviética para conter qualquer tipo de Uhum. ameaça, né? Como uma medida assim de desincentivar a União Soviética de atacar mais territórios dentro da Europa para conquistar espaço. Tá. Então foi mais um passo aí da dominação americana, né, através de uma aliança militar bastante poderosa e com vários países. Uhum. Só uma curiosidade no tópico anterior, a Coca-Cola ela foi usada como símbolo do Plano Marshall, né? Tiveram aí várias fábricas em cada país da Europa, né? Foi assim uma curiosidade só. E outra curiosidade também A tem, influência você já viu americana. falar no tal do botão vermelho que tem lá em Bruxelas, não? Que é para ser, até hoje tem esse botão vermelho, também foi criado Não, nessa época. Já ouviu falar, não? não. Não, então, esse botão Nunca ouvi vermelho falar. aí, ele é simbolicamente, ele tá lá em Bruxelas exatamente para, em caso de uma emergência nuclear, alguém vai lá apertar. Tem todo um sistema lá que você acaba fazendo acontecer uma guerra nuclear, mas a partir de uma decisão da OTAN, né, dos países membros, né? Certo. Não sei se isso Uhum. acaba sendo folclore, mas a verdade é que esse botão vermelho de fato existe. É uma loucura isso. É, a influência norte-americana na Europa, ela foi desde a guerra, né? Uhum, Eles foram vistos ali como salvadores. Depois teve, né, a gente já passou aqui pelo Plano Marshall e agora estamos já na OTAN. Então, uma exatamente. influência muito severa dos Uhum, Estados Unidos na Europa criou esse bloco, né, de aliados, que perdura até os dias de hoje, né? De uma certa forma. sem dúvida. Então, continuando nessa viagem, Marcelo, vamos agora para Certo, 1950, 53, em que estoura a Guerra da Coreia. Por certo. que os Estados Unidos intervieram na Guerra da Coreia e também do Vietnã, né? Que foi tudo junto ali, começou tudo junto. Vai ser a terceira vez que eu vou citar, né, aqui no nosso episódio, que é, de novo, o medo do avanço comunista, né? A Coreia, que era ali, era a parte norte, né, era protegida ali da China e da União Soviética, Exato. e a parte sul protegida pelos Estados Unidos. Aí houve a invasão, né, da Coreia do Norte, invadiu e chegou a Uhum, ser em poucos, muito rapidamente, né? E aí tomou a península inteira, né? A Coreia do Norte tomou a península inteira, mas aí houve a reação dos Estados Unidos, né? Porque uhum, o sul era capitalista, amistoso aos Estados Unidos, e estava sendo tomado pelo norte, que era comunista, influenciado ali pela China e pela União Soviética. A uhum, força do exército americano foi suficiente para empurrar de volta, né, o exército norte-coreano para o seu país e o sul continuou ali, o sul continuou capitalista e aliado dos Estados Unidos como é até hoje. Então, mais uma vez, dentro dessa, aí já não era uma guerra tão fria assim, né? Porque houveram os combates, né? Foi ali uhum, por volta de 1957, né? Que houve essa a Guerra das Coreias. E uhum, aí acabou que os Estados Unidos mantiveram a fronteira onde estava. O Vietnã, a mesma coisa. O norte também era comunista, o sul capitalista, e os Estados Unidos também não queria que houvesse a invasão, que o expansão. norte tomasse conta do sul, né? O que Uhum, acabou acontecendo, né? Houve a guerra, né? Os Estados Unidos militarmente saiu vitorioso, mas politicamente saiu muito é, saiu muito prejudicado, né? Porque houve um número incontável de mortes de soldados americanos, mais de 57 mil, e acabou isso refletindo na sociedade americana, né? De uma uhum. forma muito negativa, os soldados voltando para casa, né, os corpos. Então foi um período ali bastante conturbado da história.
história americana. A Mas, gente, de novo, né, era a disputa entre os dois polos, União Soviética e Estados Unidos, que estavam ali, mais uma vez, guerreando fora dos seus territórios, né, para garantir a sua influência em um determinado trecho de terra ali. certo, pelo mesmo motivo, né? Exato, é a questão da expansão do comunismo. Agora, a Guerra do Questão Vietnã, eu ideológica, acho que né? ficou mais, vamos assim, ela ficou mais arraigada, né? Pelo menos pro nosso consumo aqui. A Guerra da Coreia teve seu protagonismo, mas a Guerra do Vietnã foi o que mais, assim, que impactou para nós aqui. E, bom, Porque a gente já pode foi dizer que ali os nos Estados anos Unidos 70, né? Então já havia. A gente pode dizer que os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã? Os Estados Unidos não perderam a Guerra do Vietnã, mas eles saíram bastante prejudicados ali, porque houveram muitas mortes, né? Uhum. Ou eles esperavam uma guerra rápida, um domínio rápido, mas não. Os famosos Vietcongs, né, tinham um terreno bastante propício, né, para a chamada guerra de guerrilha, e acabou provocando muitas baixas no exército americano, Das e isso baixas. repercutiu demais na sociedade americana, isso muitas baixas, e isso repercutiu demais na sociedade americana, mesmo porque quando a gente fala da Guerra da Coreia, nós estamos falando do meio para o final dos anos 50. A Guerra do Vietnã, nós estamos falando ali dos anos 70. Então já existia uma cobertura de imprensa mais intensa, também. transmissões ao vivo de algumas situações. Então, as notícias chegavam muito rápido no mundo inteiro e principalmente nos Estados Unidos. Então, por isso, esse impacto maior da Guerra do Vietnã. E ela ficou 20 anos, né? 55 a 75. Exato. Deixa eu só destacar aqui, aproveitar a figura do Ho Chi Minh. Você lembra? Você já era Uhum. nascido, mas obviamente depois disso você deve ter ouvido falar também desse Ho Chi Minh, que era o símbolo, né? O símbolo da Sim, independência do Vietnã. E ele foi uma figura era o assim, líder da parte comunista. comunista do norte, né? Do norte Vietnã. Uhum. Ele surge na vida, né, política do Vietnã exatamente na independência, na luta, né, pela independência contra os franceses e se torna uma figura, né, respeitadíssima, né, no Vietnã. E quando os Estados Unidos entra para intervir, né, nessa dissolução do Sul e o Norte, ele conduziu o Vietnã, os Vietcong e toda a resistência, né? Ele conduziu praticamente com o que você falou, né? Com esse exército com capacidade de formar armadilhas, de formar emboscadas, né? Enfim, uma resistência Exato. absurda em que os Estados Unidos acabou, num dado momento, dado as quantidade de baixas que houveram, num determinado momento começou a entender que aquela guerra não poderia mais continuar, e pela pressão também externa, né? São 20 anos, é um desgaste, né? Que culmina numa retirada trabalhoada lá dos Estados Unidos do Vietnã e a gente pode considerar assim que os Estados Unidos perdeu essa guerra aí. Agora vamos entrar na corrida espacial de 61 a 1969. Mais uma vez, Marcelo, como essa corrida espacial deixou de ser ciência, né, e se transformou numa arma ideológica? Ali você já deu aí mais ou menos uma linha do tempo, né? Houve a Uhum. colocada em órbita do primeiro astronauta russo, houve a cadelinha Laika, etc. E aí houve a viagem dos americanos à Lua. A Certo. corrida espacial, ela tinha um fim tecnológico, evidentemente, né? Um fim científico, mas também tinha um fim de ideologia, né? Onde cada regime queria demonstrar ali o seu poderio ou eventualmente a sua superioridade tecnológica. Os capitalistas lá dos Estados Unidos tinham o seu programa espacial e ali eles disputavam, né, sobre essas viagens ao espaço, quem tinha a tecnologia mais avançada que poderia vencer, metaforicamente, né, Uhum. essa guerra espacial. A União Soviética também colocou o primeiro satélite no espaço, que era o famosíssimo, né, Sputnik, que Sputnik. além de fazer parte, né, dessa
corrida ideológica espacial, também guiaria, né, eventualmente mísseis de longo alcance soviéticos através do, né, poderia sair Uhum. do território soviético e chegar aos Estados Unidos, guiado até por esse satélite. Então, sim, começou ali com um fim científico, mas evidentemente diante da polarização, né, que naquela época era uma verdadeira polarização mesmo, né, entre duas ideologias, dois regimes completamente antagônicos, para ver ali qual o regime que se mostrava o mais eficiente, o mais avançado nessa parte tecnológica. É porque valia muito aí a propaganda, né? E os russos Também, estavam muito preocupados na época também, né, com isso e tentar sair na frente. Estava pesquisando aqui, eu observei que exatamente. os russos mandaram uma coisa, um fato inusitado. Mandaram uma aeronave não tripulada que chamava Luna 15. Certo. Essa Ok. Luna 15, por incrível que pareça, no mesmo dia que o Louis Armstrong pisou na Lua, ou seja, no dia lá 21 de julho, né, de 69, você tinha 1 ano de idade. Essa sonda também já tinha sido mandado, né, em 13 de julho de 69, 10 dias, não, 8 dias antes, tinha sido mandado para a Lua. Uhum. E a ideia era, Certo. de forma sorrateira, de forma, né, escondida, chegar antes que os americanos. E os americanos sabiam disso, que havia uma corrida Sim. de fato para ver quem chegava primeiro. Só que eram coisas diferentes, né? A União Soviética estava mandando uma aeronave pequena, 3 metros de altura, basicamente, e o começo, né? Para pousar na Lua, não tripulada, né? Para pousar na Lua, recolher lá algumas coisas e trazer de volta para a Terra, mas como propaganda mesmo política, para dizer, olha, Uhum. cheguei antes, né? Jogar água Ter no tocado o solo lunar antes, né? jogar água no chope dos americanos. Incrível, no mesmo dia em que o Armstrong pisou na Lua, né, no dia 21 de julho de 1969, essa nave também chegou lá no mesmo dia, só que fracassou, ela caiu lá, não conseguiu voltar, enfim, foi um fracasso total. Né? E os americanos ao Sim, contrário. Né? Então, nós estamos falando de uma aeronave de 3 metros de altura para outra de, eu vou até mostrar a figura aqui, uma sim. de 110 metros de altura, quando ela saiu daqui, o foguete, né? Depois ela foi desmembrando até chegar Uhum. na Lua e descer os astronautas lá, que foi um fato incrível, Tripulado. né? E mostrou a evolução dos Estados Unidos, já uma assim, hegemonia sobre domínio da ciência, e, enfim, mostrou que eles estavam já na frente. E ao contrário, o fracasso embora a União Soviética tivesse ido antes, né, não para a Lua, mas colocado o homem no espaço, 5, 6 anos antes, os Estados Unidos conseguiu avançar, colocar o homem na Lua, fazer a propaganda disso que era necessária, e a União Soviética, ao contrário, mostrou já uma dificuldade ali em organização, enfim. Não deu certo o projeto exatamente porque faltava à União Soviética o subsídio, o desenvolvimento que os Estados Unidos já tinha nessa época, né, e demonstrou com esse fato, né. Só uma curiosidade importante aí. O Sim, programa Apollo custou para os Estados Unidos incríveis 200 bilhões de dólares. O plano Marshall que nós falamos, trazido a valor presente, ele está sim. por volta de 150 bilhões de dólares. Quer dizer, você veja o tamanho da importância que foi dada a esse projeto na época, né? Como propaganda, né? Sim. Mas foi um projeto muito custoso e que, né, demonstrou aí, de certa forma, que havia um interesse muito grande em se colocar à frente da União Soviética, né? E se colocou, Exato. né? Essa que é a verdade. Demonstrou uma grande superioridade, né? Uma grande superioridade. Bom, e aí, nesse meio tempo aí, né, de 54 a 73, você tem aqui na América Latina os golpes, né, os golpes de Estado também promovido com intenção de cessar aí, de fazer com que o comunismo não avançasse nos países da América Latina. Sempre a ideia era que o comunismo iria avançar, né? A maior preocupação era com a França e com a Itália. Aqui no Brasil, praticamente com Uhum.
todos os países aí da América do Sul, havia essa preocupação também, né? E agora me fala uma coisa, Marcelo, não é contradição os Estados Unidos falarem em democracia? Estamos falando dessa época, né? Democracia, enfim, em desenvolvimento, etc., principalmente de democracia, mas sustentarem ditaduras, né? Na época sustentaram todas essas ditaduras que aconteceram aqui na América do Sul. E o que os golpes, você, na sua opinião, o que os golpes da América Latina mostram sobre a estratégia americana? Eu acho que agora deve ser a quarta vez, né, que a gente vai falar sobre o medo Sim. do avanço comunista, né? Então, Uhum, para a gente contextualizar a resposta para essa pergunta, a gente volta lá no primeiro episódio. Quem não assistiu o primeiro episódio, assista, que a gente fala disso, né? A gente fala da doutrina Monroe, que era uhum, chamada América para os americanos, né? Então, ali marcava o início da pegada americana em toda a América, né? Na tentativa de influência em toda a América. Então, quando uhum, a gente chega já nos anos 70, a gente já tem a União Soviética consolidada, né? Dominando uma boa parte da Europa, né? Toda aquela parte que chamada na época chamava-se da Cortina de Ferro, né? A Europa Oriental. E a gente já uhum, tinha passado pela Revolução Cubana, nós já tínhamos passado pelas tentativas do próprio Che Guevara de revolução na África e de revolução pela América, né, que ele acabou morrendo tentando levar a revolução para a Bolívia. Então já havia sido criado ali, não existia, além de Cuba, não existia outro país que tinha promovido uma revolução comunista, mas existia um ideário em todo, praticamente toda a América, uhum, o ideário de Che Guevara, de Fidel Castro, da Revolução Cubana. Então existiam elementos, personagens, né, em todos os países com esse ideário de uma revolução comunista, socialista, enfim, uma guinada à esquerda dos governos. Então isso, para os Estados Unidos seria um avanço, né, da ideologia antagonista deles, né, no seu chamado quintal, né, uhum, América deles. Então, qualquer tentativa de reformas sociais, governos de esquerda subindo ao poder, foram rapidamente desestabilizados, né, com a ajuda uhum, do governo americano, para que as forças internas fizessem o serviço, né? Então, marcante, né? Nós tivemos a tomada do poder no Chile, né? Com o assassinato do presidente Salvador Allende, né? Dentro do Palácio presidencial, o golpe militar no Brasil e em toda a região, golpe na Argentina, golpe golpe em no tudo. Paraguai. E dessa forma, os Estados Unidos mantinham um poder nesses países, né, dentro das Américas, seus aliados e que tinham ali o compromisso de manter a influência americana, o modo de vida americano, as ideias econômicas americanas, né? Então, Sim. mais uma vez, com medo do avanço comunista, houve esse aparato, né? Os Uhum, Estados Unidos não invadiram os países, de alguma forma, em alguns sim, né? Não chegaram a invadir, mas ficaram ali pelas beiradas, né? Mas patrocinaram com apoio logístico, apoio financeiro, apoio tecnológico, que os governos que não eram favoráveis aos americanos, que fossem desestabilizados de alguma forma, para que as próprias forças internas ali fizessem, né, tomassem conta do serviço. Então, assim, essa é uma grande contradição, né? uhum. Porque coloca-se ditadores no poder para garantir a democracia aos moldes norte-americanos, Exatamente, e acabaram obtendo sucesso, não é isso? A União em Soviética todos os casos. colapsou em 91, Exceto Cuba, sucesso em todos os certo, Cuba. casos. Mas a União Soviética colapsou em 91, né? E a gente pode o chamado final da Guerra Fria, né? Sim, Que iniciou em 47, né? exatamente. Com relação a esse final da Guerra Fria, da Guerra Fria, eu lhe pergunto, Marcelo, por que a queda da União Soviética deixou os Estados Unidos no topo? Porque o grande contraponto, né, aos Estados Unidos, que era a União Soviética, né, apesar da Rússia ser praticamente, sei lá, eu vou chutar um número aqui, talvez a Rússia seja 70% do que era a União Soviética, mas o bloco se desfez. E a própria Rússia adotou o sistema capitalista, né? Então não existia mais aquele contraponto comunista e também não Exatamente. existia mais a União Soviética apoiando
iniciativas comunistas ao redor do mundo. Então o bloco se desfez, a União Soviética entrou em colapso, não só como bloco, mas também o colapso financeiro, né? As repúblicas estavam Sim. totalmente quebradas, algumas repúblicas que faziam parte da Rússia acabaram se revoltando, né? E declarando independência ali. Um dos casos foi a Chechênia, até Uhum. hoje está, né? Existe um conflito muito grande ali entre chechenos e russos. Então colapsou tudo aquilo, todo o contraponto americano colapsou. E os Estados Unidos, pelo outro lado, mantiveram a OTAN, que era uma medida de contenção, né, da União Soviética, mas além de manter a OTAN, expandiu para o leste europeu. Então hoje a Sim. OTAN ela é muito mais, ela tem muito mais membros e ela é muito mais poderosa do que era na época da Guerra Fria. Então, hoje a Rússia, o único contraponto que a Rússia pode fazer aos Estados Unidos é do ponto de vista bélico, né? Uhum. A Rússia não tem o mesmo gasto militar, não tem o mesmo arsenal bélico, mas ela tem um arsenal muito grande de ogivas nucleares. Então, ela ainda é um ponto ali de tensão, né? Entre Uhum. Oriente e Ocidente. Mas, do ponto de vista como ideologia dominante, aí aquilo que a União Soviética representava, ela evaporou com o fim da União Soviética. E depois a gente pode até fazer um programa exatamente para tentar discorrer aí sobre por que, né, que a União Soviética não vingou, né, não deu certo o comunismo, né? Por que Seria não? gratificante fazer algo sobre a União Soviética, Seria muito desde a bom. Vamos Revolução até. fazer. Vamos Seria fazer desde a gratificante. evolução até os dias de hoje, né? E verificar, Uhum, né, que a União Soviética nunca foi uma potência mundial, né? Estados Unidos, a gente está contando a história aqui exato. exatamente de que ela foi de que os Estados Unidos virou uma potência, né? Poderio econômico, né? A questão mais de ciência evoluída, tudo mais, mas Uhum. economicamente ela não tinha, não conseguia fazer frente aos Estados Unidos de forma nenhuma, né? Uma curiosidade, em 1990 foi inaugurado o primeiro McDonald's em Moscou, que Sim. teve fila, teve assim um absurdo, quer dizer, é sinal da vitória, né, Me lembro das manchetes. antes mesmo da política. Eu me lembro das manchetes, né? Dessa inauguração. Ah, você lembra? Lembro das manchetes, é. Era como quando o Exército Vermelho marchou sobre Berlim e fincou a bandeira da União Soviética, né, no eixo ali do nazismo, os Estados Unidos fincou um McDonald's na capital do Império Soviético. Em Então, Moscou, exatamente. foi uma guerra e uma vitória por outros meios. Exatamente. Mas que esses meios tinham, né, todo um poderio aí de, né, econômico, bélico. Exato. Bom, agora passamos para a parte 2 de 1991 a 2001, que a gente chamou aqui da década unipolar. Ok. E aí vieram mais guerras, né? Em 91 veio a Guerra do Golfo. E eu te pergunto, Marcelo, o que essa guerra revelou sobre o poder americano, sobre o poder dos Estados Unidos? Exato. Mais uma vez contextualizando, né? A Guerra do Uhum. Golfo foi motivada pela invasão do Iraque de Saddam Hussein ao Kuwait, né? Ao Um White, país pequenininho ali do Golfo, uhum. que o Iraque invadiu e devido ali a interesses geopolíticos e de petróleo, etc., os Estados Unidos resolveu guerrear com o Iraque no território do Kuwait. O que aconteceu ali, talvez Hollywood, em décadas de produção cinematográfica, não conseguiu produzir uma propaganda para os Estados Unidos de uma maneira tão eficiente quanto a Guerra do Golfo. Porque ali na Guerra do Golfo, o que a gente viu, e ao vivo, né? Porque o recurso tecnológico das televisões já era muito grande naquela época, era Uhum. muito parecido com o que se tem hoje, né? Transmitido ao Hoje vivo. a evolução é mais por conta da internet e tal, mas a tecnologia televisiva já era muito avançada. Então nós vimos uma guerra transmitida ao vivo
em que o país demonstrou todo o seu poder militar e tecnológico militar, né, com mísseis de longo alcance, mísseis que acertavam alvos a 2.000 quilômetros de distância, mísseis que pegavam outros mísseis no ar, né? O famoso Patriot, que o Pedro. Iraque, em retaliação à entrada americana na guerra, começou a disparar mísseis contra Israel e os Estados Unidos, eles interceptavam esses mísseis no ar com outros mísseis, né? Aham. Então aquilo ali foi uma grande propaganda do poderio militar e Uhum. da tecnologia voltada para a guerra que os Estados Unidos possuíam. Então foi uma guerra de muito rápida, as tropas iraquianas foram varridas, né? Tinha Do chance. Kuwait rapidamente, tiveram que, quem sobrou teve que recuar, né? Então foi um prejuízo militar enorme para o Iraque, apesar dos Estados Unidos não terem naquele momento invadido o Iraque, né? Mas colocaram eles de volta ali rapidamente. Então, é que os Estados Unidos era um país que não poderia ser enfrentado do ponto de vista bélico. Uhum. Obviamente, do Exato. ponto de vista econômico, porque uma nação que podia financiar aquele poderio militar, né? Era um país, digamos, invencível, né? Invencível, imbatível, né? E aí, em seguida, vem, vamos dizer assim, a globalização, né? Que os Estados Unidos, mais Uhum. uma vez, faz parte como protagonista aí, né? Nos anos 90, né? A globalização ganha uma força absurda com Coca-Cola, McDonald's, Nike, a própria Microsoft, né? Hollywood, dominaram o mundo. Vamos dizer assim, domina o mundo. Aí eu te pergunto, Marcelo, foi a globalização ou a americanização do planeta? Foi uma espécie de americanização do planeta através da globalização. Então, o modo de vida americano espalhou-se pelo mundo e aqueles países que não tinham acesso urgiam por ter, né? Então, países que eram ali dominados principalmente os países teológicos, né? Irã, Iraque, Afeganistão, de alguma forma Paquistão, a Índia também. Uhum. Então, eles tinham esse estilo de vida americano e os recursos americanos eram pretendidos por todo mundo. Então, as cadeias de produção foram espalhadas pelo mundo, né? Uhum. Acabou que essa tecnologia acabou sendo espalhada, né? O Uhum. poderio americano influenciou muito mais ainda no mundo, tanto da parte industrial, parte tecnológica, parte cinematográfica, essa parte de tecnologia, né? Você citou aqui a Microsoft, mas a reboque da Microsoft também veio muitas outras empresas de tecnologia, Sim, todas, né? de outro tipo de Início ali, né? tecnologia, né? Uhum. Então, isso acabou que os Estados Unidos eles acabaram distribuindo a forma deles de conduzir a economia, a sua democracia, etc., pelo mundo inteiro, financiados pelo dólar, né, que é a moeda corrente do mundo até hoje. Sim. A gente não vai entrar nesse detalhe nesse episódio da série, mas isso acabou virando um contraponto, né, aos Uhum. Estados Unidos quando tudo isso começou a invadir o próprio Estados Unidos, porque tudo que era americano acabou invadindo o mundo inteiro, mas em dado momento o mundo inteiro começou a invadir os Estados Unidos, e aí isso é para um episódio que a gente esteja aqui mais perto dos dias de hoje. Tá falando da China já, né? Também, Talvez também já e valha a pena principalmente, falar da China aí. também e principalmente, né? A China É, porque a gente passou batido aqui, mas em 71, né, cai o padrão ouro, né? padrão Ouro ouro, lastrado no dólar. Acho que o presidente era o Nixon. E, bom, a era o partir Richard Nixon. daí, a questão do padrão ouro, você não tinha mais o lastro em ouro, até porque não tinha mais ouro no mundo para tanto financiamento Sim, por parte dos Estados Unidos, e o Nixon acaba com o padrão ouro e o país está tão forte, tão poderoso, né, de todos os pontos de vista, que a moeda continua sendo a moeda em que todo mundo tem confiança, né, de fazer investimento, de colocar o dinheiro, enfim. E os Estados Unidos se beneficiando disso, obviamente, para emitir mais e mais dólar, né? E poder, como você falou, né, comprar o mundo. O mundo também acaba sendo comprado por eles. As indústrias acabam também
saindo dos Estados Unidos, exatamente por esse fenômeno aí, né? Muito bem. Agora vamos passar para a globalização, já foi, né? Ah, só Já. uma curiosidade, né? Em 1999, metade do planeta já consumia Coca-Cola. É incrível, né? Metade? Metade. É a informação que eu achei aí. Ah, eu É, achei que inc- fosse até mais. eu achei também. Michael Jordan era o mais conhecido globalmente do que muitos presidentes, né? E tem uma teoria Esse também, sim. que é assim, teoria do McDonald's. Dois Uhum. países com McDonald's nunca entrariam em guerra, nunca. Isso foi desmentido depois, mas desmentido não, caiu por terra, né? Porque já aconteceu guerras entre países que têm É, McDonald's. porque hoje todo mundo tem, né? Hoje, se você for ver, Iraque, Até Ucrânia Jundiaí, e Rússia tem, né? até Jundiaí tem. E um dos melhores, É, um dos mais e muitos, poderosos e do vários, né? Brasil. Jundiaí tem McDonald's em vários. Só para dar um pano de Esse, fundo, em 94, né? Mais sim, ou menos 94, 90, 94, que estava essa globalização estava explodindo, né, no mundo inteiro. Aqui a gente estava passando pelo Plano Real, né? Se estabilizando economicamente com Fernando Henrique. exato. Culturalmente era a época da MTV, Nirvana e outros, né? O Mamonas Assassinas, Axé na Bahia, enfim. Era essa época Exato. aí. Começa o Copa sertanejo do romântico e tal. Mundo, No cinema tava lá o Titanic, ganhamos a Copa. que eu resisti há alguns anos e acabei assistindo. E, enfim, mostrava a força, né, da globalização, dos Estados Unidos, só para dar um pano de fundo aí. Bom, um Sim, pouquinho mais sim. adiante surge a NAFTA, né, e a OMC, né? Você podia falar um pouquinho para nós aí? Como isso, mais uma vez, né, surge mais alguns organismos aí, né, que impulsionaram ainda mais a hegemonia americana, né? NAFTA e OMC. Aham. A NAFTA, o Acordo de Livre Comércio entre as Nações da América do Norte, né? Canadá, Estados Unidos e México, né? E a Uhum, OMC, a Organização Mundial do Comércio, que engloba ali muitos países do mundo, né? Para discutir ali questões do comércio internacional. Então, as políticas, pela influência americana já, né? No, no cenário global, todas as políticas que foram criadas dentro desses dois organismos eram políticas que acabaram beneficiando mais ainda os Estados Unidos, né, no comércio global. Então, por exemplo, a queda de tarifas entre todos os países da América. Então, os Estados contra. Unidos era um país que abastecia o mundo inteiro de produtos. Então, se você tem uma queda de tarifas em todo lugar, obviamente você tem um país que vai ser mais beneficiado, que é aquele país que manda os produtos para todos os lados, né? E por outro lado também acaba comprando sem nenhum custo adicional, mas muito beneficiado por essa distribuição. E a OMC que aí já não é mais um trecho já limitado, né? Um território limitado, mas que tem um alcance global. Mas a OMC sempre muito influenciada pelos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos sempre são os maiores contribuintes, né? Para a manutenção dessas organizações e, obviamente, tem um peso maior nas decisões, os votos, vamos falar aqui, vontades americanas, né? Então, Uhum. houve, aquilo ali é uma consolidação da influência americana em poder propriamente dito, né? Então, há Aham. ali acordos e mais acordos de livre comércio que beneficiaram os Estados Unidos para desovar os seus produtos, o que hoje já não é tão verdade, né? A influência americana é tão grande na OMC que desde o primeiro governo Donald Trump, quando ele retirou, né, o Uhum. apoio à OMC, enfim, ele esvaziou a OMC passou a ser um organismo ali quase que de fachada, né, que não acaba não apitando mais É, muita coisa, não porque, adianta reclamar para obviamente, a tudo OMC que isso que não beneficiou os Estados funciona. Unidos, tudo isso que É, beneficiou os Estados Unidos ao longo dos anos, em dado momento começou a reverter para exatamente. beneficiar outras nações, né? E aí a gente está vendo todo esse ataque aos organismos multilaterais aí que no governo, principalmente agora, né? Nesse Donald Trump 2 Exatamente. Exatamente. Virou, né? virou.
Agora que não é mais interesse, virou completamente. Bom, vamos em frente. Vamos ver se consegue conter, né? Mas virou. Vamos ver. A guerra tá boa, né? Quer dizer, É, a história continua, né? Vamos dizer assim. tá assustador, tá Assustador. estressante. Mas vamos lá. Só uma curiosidade também dessa época, 94, Claro. 95, o México virou o maior comprador de milho americano após o NAFTA. O maior comprador de milho foi o México. E isso impactou até numa mudança lá gastronômica do México. Tem muita coisa de É milho muito, até hoje. muito da alimentação, muito da alimentação mexicana é com base no milho, né? Aqueles Mudou o padrão tacos, de consumo. né? A cozinha dos caras mudaram. Tanto E milho que eles muita compraram nos Estados coisa Unidos. é baseada em milho, sim. Aquelas tortilhas, né? Tudo aquilo é Tortilhas, feito de milho. tortilhas são demais. Né? Bom, nessa época, no Brasil, né, em 91, surgia o Mercosul, né, com uma tentativa aí de uma união aí em torno, não contra, mas uma Uhum. união para se estabelecer do ponto de vista comercial também, né, uma tentativa também de integração regional, né. E no Integração cenário regional que cultural, houve, a né? internet chegava, né, nessa época chegava a Uhum. internet, a Microsoft, do Bill Gates, né, a era digital já estava começando aí, né? Em 91. E quem Exato. estava por trás da era digital também? Estados Unidos, né? Sim, os americanos. Exato. Bill Gates, com Windows e tudo mais. Bom, nos anos 90, nós vamos falar agora do final da década, né? E parecia que nada mais podia desafiar os Estados Unidos, né? Economia em alta, sem rivais militares, cultura globalizada, etc. Aí eu te pergunto, Marcelo, por Uhum. que os anos 1990 ficaram conhecidos como momento unipolar? Por que parecia que nada poderia desafiar os Estados Unidos nos anos 1990? Se a gente olhar para todos os dois episódios da nossa série até hoje, até esse momento, né? Uhum. Quem não assistiu, vou fazer o convite de novo, assista, né? Para encaixar um episódio no Tá outro. boa essa série, A gente, exatamente, são tá bons imperdível, episódios. né? Uhum. Então, a gente assistiu desde o descobrimento até agora, que nós chegamos aqui no final dos anos 90, uma evolução só, os Estados Unidos só subindo do ponto de vista Extraordinário. de território, territorial, do ponto de vista bélico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da globalização impondo o seu American Way of Life, né? O fim Cultura. a dissolução completa do grande contraponto dos Estados Unidos, né? Que Uhum. era a União Soviética, a Guerra do Golfo, que demonstrou ali um poderio bélico, tecnológico ao extremo, né? Que já E quando vinha a gente lá chega na década de da 90, aham, exato, 40, da guerra espacial, da aham, corrida espacial, etc. E quando a gente chega na década de 90, ali pelo início da década de 90 até 8 anos após, né, aí nós tivemos o governo Clinton, uhum, que foi o governo que implantou uma política de déficit zero nos Estados Unidos e que muitos economistas esperavam que esse déficit zero poderia trazer uma contração da economia americana, mas o efeito foi o contrário, porque a confiança na economia americana aumentou. subiu tanto que foram os anos, assim, de fato, os anos de ouro da política econômica. Então, o Bill Clinton, ele de fato zerou o déficit, né? O Uhum. déficit americano, imagina, o déficit americano zero, né? É uma Que hoje é conquista um que não, absurdo, que não, né? que não se vê. Hoje Explodiu é de novo. trilhões e trilhões, né? Uhum. E isso houve uma grande corrida por títulos americanos, ou seja, a economia americana entrou num processo Uhum. pleno emprego, enfim, inflação lá embaixo. A inflação americana, historicamente, ela não é muito alta, mas a inflação realmente muito baixa, pleno emprego, e com todo esse histórico, né, de poderio, tanto da questão industrial, tecnológica, do cinema, bélico, etc., e ainda uma economia voando, né? Que, Respondia por um né, terço da foi até economia o final do mundial. governo Clinton, que foi ali até o final do governo Clinton, e que, de alguma forma, começou a andar para trás a partir do George W. Bush, que deverá entrar aí nos próximos episódios. Exatamente. Então, de fato, era uma nação que não poderia ser desafiada em nenhum campo naquela época. É incrível, né?
algumas curiosidades da época. Os Estados Unidos respondia por um terço da economia mundial. Você já ouviu falar no filme Baywatch? Baywatch é uma série, né? É uma Um série. seriado. Foi Sim, sim, é exportada dos para mais de salva-vidas, 100 né? países, chamada de a série mais vista do planeta. É. Tem os Friends também, que também não ficaram para trás, né? Qual? Ah, E como você Friends. falou, né? Ah, A nossa, influência do inúmeras. Clinton na economia, né? Com todo Aham. aquele sucesso e tal. E ele, uma coisa inusitada, o Clinton chegou a cogitar a internet gratuita universal para reforçar o soft power americano, né? Para deixar a coisa mais, mas não, acabou não acontecendo, né? Sim. Aqui no Brasil, a crise cambial de 99 mostrou nossa vulnerabilidade, né? E assim por diante. Quer dizer, aí vamos para o encerramento, né, Marcelo? Então a gente vê que esse período, né, de 45 a 2001 mostra os Estados Unidos no auge do seu império, né? No auge, Uhum. auge, auge, certo? Até 2001. Bom, nós estamos em Era a 2001. imagem da perfeição, né? Da perfeição democrática, né? Vencedores da Guerra Fria, Sim. donos de uma economia globalizada, líderes culturais, sem dúvida nenhuma, né? Salvadores o grande xerife do mundo, né? Que Xerife do colocaram seus mundo, soldados intervindo em para todas as salvar o pobre Kuwait. democracias que eles, né? Enfim, intervindo em todo lado, Uhum. inteligência, já a era digital já começando, enfim. Embora tem lá as contradições, né? Guerra cara, golpe de Estado, ditadura, apoiando, enfim, principalmente a globalização que a gente está provado, né, que não foi inclusiva, ela deixou muita gente de fora, né? Essa globalização ajudou muita gente, mas até eles próprios já estão começando a sentir alguma dificuldade com a globalização e votaram no Trump exatamente para fazer o contrário, né? Quer dizer, é difícil você não ir um pouco Exato. mais adiante para explicar o passado, né? Enfim, nesse período aí no Brasil, a gente passou pelo Vargas, tá certo? Até o impeachment do Collor, né? Esse período inteiro que nós estamos cobrindo aí, da ditadura militar ao Plano Real. E agora, nos próximos Sim. episódios, nós vamos discutir como nos anos de 2000 começaram a abalar esta supremacia. Será que começou mesmo ou não? O que você acha? Não percam os próximos episódios da nossa série. É isso aí. Valeu, Marcelo. Então, cobrimos Beleza. mais esse episódio aí, número 2, e vamos ter mais dois, né, pela frente até chegar nos dias de hoje. E a pergunta que fica: Exato. é o fim do Império Americano? Valeu, Marcelo. Até o próximo vídeo. Até o próximo. Valeu. Tchau.